Nesse vídeo eu vou te convencer do porquê o Bitcoin é a maior bolha financeira da história e eu vou te mostrar por quê. Se você adotar o Bitcoin e guardar ele com segurança, você se tornará soberano. Como assim? A forma como o Bitcoin ele foi criado, quando você monta uma carteira de Bitcoin que se conecta à blockchain do Bitcoin, ele utiliza criptografia. Nessa criptografia que você utiliza, né, quando você monta uma carteira, você cria 12 palavras-chave ou 24 palavras-chave, em que, e se você movimentar saldo de Bitcoin para essa carteira, só você vai ter acesso a movimentar esse saldo, transferir, pagar e etc. Então você se torna soberano sobre o que é seu. Ora, mas como é que pode você ser dono do que é seu? Não pode. Você deve ficar com seu saldo monetário dentro de um banco, pois lá no banco você vai ter duas autorizações para movimentar seu saldo. Autorização do banco e autorização do Banco Central e talvez um confisco do governo sobre o seu saldo que está lá. Então, é importante que você não se torne soberano sobre o seu saldo monetário. 2. A garantia do Bitcoin é matemática e não confiança de político. Como assim garantia matemática? Não pode. As regras do Bitcoin foram estabelecidas no início de sua criação. Ou seja, quando o Bitcoin foi criado, toda a expansão monetária, a inflação, a quantidade de bitcoins que entra em circulação é garantida de forma matemática. O que significa isso? Significa que se você adota o Bitcoin na sua energia monetária, significa que a quantidade de Bitcoin já está estabelecida no início de sua criação. Significa que seu saldo, a sua energia monetária não será diluída ao longo do tempo. O que significa isso? Que se você guarda reais e a base monetária aumenta, já que é confiança de político, e qualquer político pode criar uma lei dizendo, olha, vamos criar um bilhãozinho de reais e, logicamente, aquele saldo que você guardou em reais, ele perde o seu valor, pois tem mais dinheiro em circulação, os bens e serviços não aumentaram na mesma velocidade, significa que você ficou mais pobre. Então, é proibido você utilizar matemática na sua energia monetária. Utilize a moeda de confiança, beleza? 3. Você não precisará de autorização para movimentar o saldo, já falei isso no início. Se você deixa a sua energia monetária, reais, guardada dentro de um banco centralizado, você vai precisar de autorização, tá? Então, temos a autorização do banco para você movimentar seu saldo. Ah, quero movimentar 100 mil reais. Pá, peça autorização ao banco primeiro para movimentar isso, tá? Se você estiver utilizando uma carteira de Bitcoin e você pode movimentar o saldo que quiser, na hora que quiser, utilizando a rede on-chain ou a rede Lightning, pode não. Não pode, você precisa utilizar um banco centralizado, uma autorização para movimentar seu saldo, beleza? 4 ponto, você deve financiar corrupção, tá? Porque com Bitcoin, que é criptografia, você guardou com segurança, esse saldo não vai ser utilizado para corrupção, para mordomia dos políticos, para financiar todo tipo de coisa que você nem imagina que é financiado, tá? Então, não pode ter que deixar no banco para o governo se financiar, beleza? 5 ponto, essa é importante, tá? Liberdade geográfica, não. Se você utilizar reais, né, você fica limitado ao Brasil. E você só pode utilizar o quê? Pix, TED e autorização, tá? E se você quiser tirar esse saldo do país, você vai precisar de autorização e talvez você não consiga, tá? Não consiga, isso é importante, tá? Não consiga tirar seu saldo do país. Como é que pode você utilizar Bitcoin, que você pode sair com suas chaves na cabeça para qualquer lugar do mundo, movimentar, transacionar, utilizando o Lightning de forma instantânea? Chegou lá no país, você pode colocar parte do seu saldo dentro de uma corretora, trocar pela moeda local,
Pode não. De jeito nenhum não pode. Sexto ponto. Depois de tomar essa Red Pill, você jamais será o mesmo. Depois que você tomar a Red Pill do Bitcoin, você não voltará ao que é antes. Porque você vai descobrir o que é senhoriagem. Coloca aí no Google o que é senhoriagem. Vai descobrir que você não tem a posse 100% do seu saldo, ou seja, aquilo que está depositado dentro do banco, não é dinheiro, é um crédito. Crédito em que você pode movimentar, tá? Então, mais uma coisa que, se vocês tomarem essa Red Pill e descobrir isso, pode não, de jeito nenhum. 7 ponto, poderá participar da maior revolução financeira da história. Já imaginou se começa, né, um padrão contábil do Bitcoin da história, as pessoas começam a utilizar pagamento com Satoshi de forma instantânea pela rede Light Network, um dinheiro global, e a rede Light se conectando perfeitamente à internet, em que você pode pagar inteligências artificiais para fazer perguntas e treinar. Ora, que interessante. Como o Bitcoin ele é tão novinho, né? E ele tem a possibilidade de crescer tanto. Não, você não pode participar dessa revolução financeira de jeito nenhum. 8º ponto. Você não precisará convencer ninguém, pois o próprio sistema, né, da moeda fiduciária irá convencer as pessoas a utilizar o Bitcoin. E isso aqui é importante, tá? Se o Bitcoin ele realmente funcionar, as pessoas vão de fato utilizar o Bitcoin, seja para guardar sua energia monetária, seja para fazer pagamentos, seja para fazer investimento, seja para fazer trade, que significa troca, seja para utilizar de criptografia, seja para talvez mudar de país, né? Você não vai precisar, né, convencer ninguém. Você pode apresentar ele para as pessoas e as pessoas decidem se vão utilizar ou não, tá? O Bitcoin é escolha e não cunho forçado. E nono ponto é que você não vai mais precisar investir. Como assim? Olha, imagina, lembra da época do ouro, tá? Como assim? Quando você guardava ouro, não se pensava em investir. O que você precisaria fazer? Poupar seu ouro, guardar, né? E depois de um tempo, seu filho, seus netos poderiam usufruir daquela energia que você armazenou em ouro também. Agora, nessa moeda que a gente utiliza hoje, reais, dólar, se você guardar por 20 anos, você mesmo vai poder utilizar esse dinheiro depois? Imagine que você tem 100 mil reais. Daqui a 20 anos, será que esses 100 mil reais compra as mesmas coisas que compra hoje? Acho que não, né? Se nem você vai usufruir desse dinheiro na sua velhice, que dirá seus filhos e netos? Então, com o Bitcoin, você não precisa fazer essa insanidade de ficar investindo, de fazer diversificar, essa loucura. Vê quanto é insano você ficar diversificando em ações, em fundo imobiliário, no exterior, não sei o quê. Não, com Bitcoin você só precisa poupar, né? Poupa em Bitcoin e depois você vai poder usufruir no futuro. Pode não acontecer? Pode, mas a garantia, como eu falei para você, a garantia do Bitcoin é matemática, né? E não é político. Eu vejo alguns influencers falando que o próprio sistema controla o Bitcoin. Isso não faz o menor sentido. Se o próprio Satoshi Nakamoto voltar hoje, ele não tem poder algum sobre a rede Bitcoin. Ele não pode fazer nada. A partir do momento que ele estabeleceu as regras, acabou. Por isso que ele sumiu, porque ele não tem mais controle sobre o Bitcoin. Matemática. 10º ponto. O Bitcoin ele tem um potencial de atravessar milênios como o ouro. O Bitcoin ele tem 15 anos, né? Mas ele tem todo o potencial do ouro. Ele é reserva de valor, né? Já que a gente consegue conservar nossa energia monetária em 15 anos. Ele está fazendo isso muito bem. Ele é divisível, você consegue guardar com segurança,
Você utiliza de criptografia, ele é soberano, só você vai poder movimentar. Então, se você guardar em Bitcoin sua energia monetária, seu tempo de vida, seus filhos vão poder utilizar, seus netos vão poder utilizar a sua energia monetária. Você vai poder passar seu gene adiante. Olha que interessante, não é? O Bitcoin ele traz de volta essa possibilidade de você não precisar mais fazer loucuras de investimento. Você simplesmente pode pegar essa energia de trabalho e armazenar. Acabou. Então você vai poupar para o futuro o teu saldo em Bitcoin. Legal, né? Olha, se eu cheguei até aqui e não te convenci dessa bolha de Bitcoin, beleza. Tudo que eu queria era mostrar para você que o Bitcoin é a maior bolha e você deve ficar longe disso. Um forte abraço, até o próximo vídeo.